Existem bons candidatos. O detalhe é que nunca vai existir um bom candidato respeitado pela imprensa. Porque a imprensa, ela tem que, obviamente, contemplar os interesses dos patrocinadores. É muito difícil imaginar que um cara que tenha grana para patrocinar uma Rede Globo, vamos imaginar um Lehman, né, vai colocar propaganda de cerveja na Globo, é muito difícil imaginar que ele tenha as mesmas necessidades do resto da população brasileira. Então, o que a gente precisa pensar nesse momento é, será que faz sentido a Rede Globo e um Lehman contemplarem os mesmos interesses políticos de um pobre coitado, às vezes, que está decidindo se compra a cerveja do Lehman ou se compra o leite para o filho? Não faz sentido, porque para aquele pobre coitado, o que faz sentido às vezes é ter um direito trabalhista, o que faz sentido às vezes é ter uma Bolsa Família, ou então ter direito de pôr o filho dele para estudar depois numa faculdade paga pelo governo. Para o Lehman isso não faz sentido. Então uma coisa que é muito importante perceber nesse momento é que, primeiro, onde a televisão estiver apontando é o lado errado para o trabalhador. O Brizola falava isso e parece que é uma grande brincadeira, mas não é. A tendência natural, não é batalha de classes, é contemplação de interesses. Você não pode imaginar que os seus interesses como trabalhador vão ser os mesmos interesses políticos de um dono de um banco. Não, os interesses políticos de um dono de um banco, obviamente, não vão ser que o filho dele tenha condições de ter um estudo público, que tenha condições de ter um SUS de qualidade, porque ele já tem tudo isso através do setor privado. Então é preciso ter esse entendimento. Então, por causa disso, é natural que a imprensa ataque os políticos que contemplam os interesses dos trabalhadores. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é esse. Olha, quem patrocina a imprensa? É o poder financeiro. É natural que a imprensa ataque quem protege o trabalhador. Então a melhor forma de escolher o melhor candidato na sua cidade ou no seu estado ou no governo federal é aquele que está tomando mais pancadas da imprensa. Por mais que isso pareça uma coisa bizarra. Exatamente por causa disso. E então não é que vai existir o mais pior, é porque o protesto vem na hora que a pessoa se convence de coisas como Lulinha é dono da Friboi, né? A Dilminha é dona das lojas Avan. É nessa hora que vem o protesto. E aí a pessoa fala, dessa vez eu vou protestar. O meu voto de protesto vai ser votar no Tiririca, meu voto de protesto vai ser votar nulo, meu voto de protesto vai ser ficar em casa. Mas aí eu pergunto, tudo bem, você recebeu a mensagem que o Lulinha é dono da Friboi e que a Dilminha é dona das lojas Avan. Mas vamos pensar de uma forma diferente. Anula agora essa mensagem que você recebeu, ainda que você acredite nela, e contemple os seus interesses. Qual governo contemplou os seus interesses como pessoa? Qual governo que potencializou as suas realizações? Então é nesse momento que eu acho que, ainda que uma pessoa esteja influenciada pela imprensa, se ela usar a própria razão, ela não vai votar contra ela própria. E no final das contas, quando passassem as eleições e eles descobrissem que Lulinha não era dono da Friboi e que Dilminha não era dona das lojas Avan, quando o fake news caísse, eles iam perceber que votaram corretamente. Mas, infelizmente, a técnica de utilização dos veículos de comunicação de massa para despertar revolta, para colocar a pessoa dentro de casa, que isso é uma técnica muito eficiente, né, de fazer a pessoa não votar, votar nulo, ou até votar como forma de protesto. Essa técnica, ela só toca as pessoas que têm boa moral. Essa técnica não vai funcionar com o hipócrita. Olha, o cara que não presta, ele pode ter ciência que o Bolsonaro está governando o Brasil para reduzir o direito do brasileiro ter consumo naquilo que ele produz para exportar para os Estados Unidos. Ele não presta, ele vai continuar apoiando o Bolsonaro mesmo sabendo disso. Quem vai se decepcionar com o governo é a pessoa que tem boa índole, a pessoa que vai sentir que foi, de uma forma ou de outra, traída. Essa pessoa, que é a pessoa boa, que vai ficar em casa. Então esse é o grande problema. A ideia de, mas que desespero ter que votar no menos ruim. Menos ruim é uma questão de percepção causada pela mídia. Porque até hoje, e olha, eu nunca falei que não existe corrupção no Partido dos Trabalhadores, que não existe corrupção na esquerda.
Eu nunca falei que não existe, que o Lula nunca cometeu corrupção ou qualquer crime. Eu não tô com o Lula o tempo todo. Nunca falei que a Dilma nunca cometeu nenhum crime. A única coisa que eu pedi sempre foi um pouco de parcimônia e inteligência. Olhem o que estão falando e olhem se faz sentido. E agora olhem o motivo de estarem falando isso. Então quando eu falo hoje, vamos escolher o Lula como presidente, eu não falo isso para ajudar o ex-presidente Lula, porque ele precisa de se tornar presidente. Eu falo isso porque nós temos um Brasil destruído e nós precisamos construir isso para o nosso futuro. Então, se nós tivermos a inteligência de passarmos para as pessoas que votar no Lula, votar na esquerda, não é questão de dar a oportunidade do Lula ser o presidente, mas nos dar a oportunidade de ter um governo voltado ao nosso povo para nos dar dignidade de consumir, as pessoas vão começar a entender que, ainda que falem novamente que o Lula é dono do triplex, e ainda que venha uma história de um quadriplex, de um quintiplex, de um sextiplex, ou então digam que o Lula é dono de todo o Guarujá, o Lula contempla os nossos interesses. Então até que o Lula mostre mais uma vez que criaram um novo factoide, que conseguiram um novo Sérgio Moro, isso não interessa. O que interessa é o que politicamente contempla o meu interesse. É educação, é saúde, porque eu convivo num meio que é um meio que infelizmente é um meio mais pobre. Eu estou entre as pessoas que são contempladas pelas coisas mais simples. Eu preciso lutar pelo político que está tentando diminuir os impostos no pacote de arroz e não no cara que está prometendo isenção de um imposto no jatinho, porque eu não tenho expectativa de ter jatinho e não tenho amigos que têm jatinhos. Então é esse ponto que as pessoas precisam começar a pensar. Elas precisam pensar na política como a política as contempla e não como elas usarão o voto para, entre aspas, fuder o político, como foi o caso das eleições de 2018, que o Brasil elegeu um camarada que simplesmente propôs acabar com isso, acabar com aquilo, destruir aquele outro, fuder o PT. Esse pensamento, infelizmente, só vai nos levar para o buraco, só vai nos levar para o conflito. E esse conflito que está sendo causado por fora, lá de fora, para fazer o Brasil entrar em confusão e virar produtor de agrícolas, ele só acaba quando a gente realmente quiser acabar com ele, unindo o povo brasileiro, porque mantendo a divisão a gente mantém o conflito. Então hoje é ter essa inteligência, acabar com o conflito.